Nós vamos começar uma série de mensagens, na qual nós vamos conversar sobre a vida de José. Se você não tem a menor ideia quem é José, não tem problema, nós vamos conhecê-lo aqui. É o José, famoso José do Egito. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, até o capítulo 50. Nós vamos estudar sobre a vida de José. E por que é importante a gente estudar a vida de alguém? Especialmente algum personagem bíblico. Por que nós vamos estudar a vida de uma pessoa? Porque Deus usa a experiência dos outros para nos ensinar. Deus usa a experiência das pessoas, especialmente daqueles homens que foram instrumentos na sua mão. Deus usa para nos desafiar. Deus usa para nos alertar. Fala assim, olha o que aconteceu com ele, cuidado. Deus usa para nos desafiar e para nos encorajar. Então, por isso que nós vamos estudar uma biografia agora. E também através da vida de uma pessoa, quando a gente olha para a vida do que aconteceu, no caso de José, a gente vai perceber que a fé se torna prática e visível. Uma coisa é a gente estudar a teologia e a doutrina, e outra coisa é a gente ver tudo isso aplicado na vida de uma pessoa como eu e você. Então é legal a gente estudar a vida de alguém, porque a gente percebe que as coisas de Deus são reais. E não importa a época, elas são vivas. E elas são para mim, são para você. Eu tenho a impressão, toda vez que eu leio a história de José, já li muitas vezes, que essa é uma história que vai mexer com a gente profundamente. Você precisa estar com o coração aberto. Porque é uma história em que a gente vai se enxergar nela, tenho certeza. Vai ter muitos momentos que você vai olhar e vai falar assim, isso aí eu já sei como é que é, porque isso aí acontece comigo. É uma história muito real. Uma das histórias mais assim, parecidas com o que continua acontecendo hoje, quase 4.000 anos depois. Todos nós vamos nos enxergar nela. Nós vamos perceber que é uma história cheia de emoções. E o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E Moisés era um escritor espetacular. Ele consegue contar a história de um jeito que você não consegue desgrudar dela. E é uma história que tem muitas emoções. Por exemplo, inveja, amor, traição, vingança, perdão, muitas lágrimas. Muitas lágrimas. São coisas que acontecem hoje ainda, sim ou não? Coisas do nosso dia a dia. Alguns assuntos que nós vamos diretamente abordar. Relacionamentos familiares. Nós vamos falar também sobre integridade. Desafios da integridade. Vamos falar sobre sofrimento. Vamos falar sobre mágoa. Vamos falar sobre perdão de novo. E talvez a maior lição da vida de José. Deus tem o controle e tem o propósito em todas as coisas. Essa, para mim, é a maior lição da vida de José. Deus tem o controle e Ele tem um propósito em todas as coisas que aconteceram na vida de José. Ele continua fazendo isso na minha vida e na sua vida. Então, meu querido, em nome de Jesus, abra seu coração. Eu orei muito por vocês. Desde o finalzinho de dezembro, quando eu comecei a preparar essa série. Porque eu comecei a ler e eu falei, isso aqui é hoje. Isso aqui é o que as pessoas estão vivendo e lutando hoje. E que o Espírito Santo trabalhe bastante na sua vida. É uma história rica, então a gente não vai correr. Nós vamos aproveitar os detalhes para que a gente aproveite o máximo possível. E eu queria orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós abrimos o nosso coração. Não existe mais nada mais poderoso do que o Espírito Santo e a Tua palavra trabalhando juntos. E nesse momento nós nos rendemos ao Senhor e desarmamos o nosso coração e a nossa mente a qualquer resistência, a qualquer distração que possam impedir
o Espírito Santo de falar conosco. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, seria Casos de Família. Sabe aquele programa infame que passa de tarde no SBT? Só barraco, só baixaria. É meio armação, né? O pessoal fala que é armação, tal, sei lá. Se armação não é, eu sei que é daquele jeito que as famílias são mesmo. Cada história mais cabeluda que isso. Eu não fico assistindo não, tá, gente? Não fico assistindo não. De vez em quando você vai no consultório, algum lugar lá, tá passando, aí você acaba vendo aquelas baixarias lá, aqueles barracos. Mas a história de José, um grande homem de Deus, começa assim, num casos de família. E é muito importante a gente entender esse começo da história de José, para a gente poder entender o final, tá? Para a gente perceber que, como eu disse, a gente vai se enxergar nessas situações, pode ter certeza. Então eu vou ler os textos aqui, a gente vai ler junto na tela, e nós vamos percebendo esses casos de família e como era a família de José. Como era a família em que José cresceu? O pai de José era Jacó. Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Sabe o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Esse pessoal super importante da nossa fé. Então, é a história deles. Vamos ver como é que Moisés escreve sobre essa família. Aí você vai perceber que é uma família bem desajustada. Poxa, mas não eram homens de Deus? Com quem Deus fez aliança? Sim. Deixa o texto mostrar para a gente. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos, na verdade seus meio-irmãos. Ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, porque naquela época eles tinham muitas mulheres, né? E José contava ao pai a má fama deles. Mandava um áudio: pai, Simeão está fazendo bobagem. Começa assim a história desse grande homem de Deus, José, contando a má fama. Se você ler os capítulos anteriores de Gênesis, você vai ver que esses irmãos aí, eles já tinham se envolvido com violência e com imoralidade. Então, de fato, eles tinham uma má fama. Eles tinham massacrado um vilarejo. Mataram todo mundo, em vingança. E um dos filhos também se envolveu com uma das mulheres do seu pai. Violência e imoralidade. Esse era o começo da história de José. Má fama. O texto continua. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou uma capa. O que a gente vê aqui? Favoritismo. José tinha 12 filhos e uma filha. Jacó, aliás, tinha 12 filhos e uma filha. E ele gostava mais de um, José, porque era o filho da mulher que ele mais gostava, e era o filho que nasceu quando ele era mais idoso. E ele gostava muito mais de José, e ele fazia questão de deixar isso claro para todo mundo. Está vendo aqui, ó, seus 12? Vocês são meus filhos, que bom, eu gosto mais é dele. Como que ele demonstrou isso? Ele fez mandou, olha só, né? Mandou fazer para ele uma túnica colorida, era uma capa assim bonita, sabe? E aí os estudiosos, eles dizem que essa capa representava duas coisas. Primeiro, que José não precisava fazer todos os trabalhos que os outros faziam. Ele ajudava pastoreando, né? Como a gente leu. Mas ele tinha uma colher de chá. E também representava que José seria o herdeiro. E Jacó era um homem muito rico. E José não era o mais velho. A tradição era que o mais velho seria o herdeiro.
Então, o Jacó, que era o pai, ele gostava de José e fazia questão de deixar bem claro isso. Para ninguém ter dúvida, quem que é o filho que eu gosto mais, está aqui um carro novo para você, meu filho. Os outros andam de bicicleta. Parece que é hoje, né? Não, mas eu sei que isso não acontece. Eu sei que todas as casas, todos os filhos são tratados iguais. Eu sei que não é, gente. Infelizmente, acontece favoritismo. Infelizmente, é assim. Favoritismo, no caso aqui, declarado. Não tinha dúvida. Vamos continuar. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Eita! Onde tem favoritismo, sempre vai ter ressentimento. Onde tem injustiça, sempre vai ter ressentimento e mágoa. É a reação natural. O pai gostava mais de um, então os outros ficaram machucados. Eles odiaram José. Puxa, o pai, a atitude do pai estava ferindo os filhos. Não estou justificando eles, mas está nos ensinando que onde tem favoritismo, tem brecha para o ressentimento. Tem mais uma outra característica aqui que me chama muita atenção. Além de odiarem José, não conseguiam falar com ele amigavelmente. Uma tradução diz assim, que não conseguiam mais falar nenhuma palavra boa com José. E aqui, meus queridos, a gente aprende uma lição importante. Que as palavras, elas são um termômetro muito real do estado dos relacionamentos. Eles odiavam José. E isso ficava claro porque eles não conseguiam mais falar direito. Toda vez que em qualquer relacionamento as pessoas não conseguem mais falar direito uma com a outra, não é um sinal amarelo, é um sinal vermelho. Já tem um problemão aí. É ou não é? Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Eles odiaram José, não conseguiam mais falar direito, um com o outro. Eu vi uma história de um casal que brigou. E aí eles tiveram que viajar. Calma, não é ninguém daqui. Fica tranquilo. Eles tiveram que viajar, uma viagem longa. E aí entraram no carro, os dois bicudos. 4 horas, depois de 4 horas, os dois quietos. Um nem olhava para o outro. Nem uma palavra. Depois de 4 horas, eles fizeram uma curva assim, aí tinham uns animais, né? Boi, vaca, do lado da pista. Depois de 4 horas, a primeira palavra do marido foi: aí seus parentes? Aí a mulher respondeu: só se for por parte de casamento. As palavras são o termômetro dos nossos relacionamentos. Não é? A pergunta, gente, que vem no meu coração, é que a gente tem que responder é: o que é que tem saído da nossa boca? E mais importante, o que é que está no nosso coração que tem nos levado a falar dessa forma? Toda vez que eu leio o livro de Provérbios que fala lá sobre as palavras, eu escrevo o meu nome e falo assim, ó, desafio HD. HD sou eu, Heber Diniz. Desafio HD. Porque eu preciso controlar muito as minhas palavras. Preciso tomar cuidado. Você talvez também. E as palavras são reflexo do nosso coração. Numa casa ou num relacionamento que só existe crítica, só existe cobrança, só existe ofensa, nunca tem um elogio, nunca tem um encorajamento. Isso mostra que os relacionamentos estão doentes. A vida vai, né? A gente vai levando a vida. Mas se as palavras não estão bem, os relacionamentos não estão bem.
A história de José começa assim. Um grande homem de Deus, Jacó, foi usado por Deus na aliança. Um grande homem de Deus, José. Por enquanto, a descrição não é muito boa. Comunicação ruim, inveja, ressentimento, favoritismo. E aqui, como eu disse, talvez a gente encontre um primeiro ponto de identificação com a história de José e com a família de José. Talvez alguém aqui, talvez você tenha crescido numa família disfuncional, desajustada, talvez como a de José. Graças a Deus eu cresci numa família sensacional. Mas talvez não seja a sua história. Talvez essa história que eu estou lendo aqui de José seja você falar assim, isso aí é a minha casa. Talvez você tenha crescido num lugar onde tenha tido favoritismo, onde um dos irmãos tinha tudo, os outros tinham o que sobrava. Eu não sei, você sabe. Talvez você tenha crescido numa casa onde havia competição, onde um tinha que se afirmar para o outro, e um tinha que ser melhor que o outro, um tinha que ser mais bonito, um tinha que ter melhor emprego, um tinha que tirar a nota melhor do que o outro. Acontece, gente. Talvez seja a sua história. Talvez você tenha crescido numa casa cheia de inveja, onde nada podia dar certo na vida de alguém, que os outros ficavam com inveja e queriam que desse errado. Talvez você tenha crescido numa casa de palavras duras. Quantas pessoas, obrigado, Carlos. Quantas pessoas nunca ouviram um elogio do seu pai, da sua mãe, ou de quem os criou? Quanta gente? Quanta gente nunca ouviu um incentivo, uma palavra de ânimo? É o que estava acontecendo ali na história de José. Talvez você tenha crescido numa casa cheia de negligência, onde as suas necessidades emocionais, físicas, foram deixadas de lado. Talvez até você tenha crescido numa casa cheia de violência e de abusos. Eu não estou sendo sensacionalista, gente. É assim, é assim. A vida é assim, o mundo é assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja aqui hoje e lá no fundo tenha feridas na sua alma, dores no seu coração, de coisas assim, famílias desajustadas e feridas na alma. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A história de José vai mostrar para mim e para você que não existe ferida na alma que Deus não possa curar. Não existe ferida de relacionamento, não existe história ruim que Deus não possa consertar. Deus pode curar toda e qualquer ferida. A gente só precisa deixar Ele curar. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Versículo 17, Deus diz assim: sou eu que saro todas as suas feridas. A gente tem uma garantia, gente. Não importa a ferida, não importa a dor, não importa a tristeza. Deus diz, sou eu que saro as suas feridas. Aleluia, que bom. Então eu quero justamente dizer para todos nós aqui. Você conhece a sua história, o seu passado, o seu presente. Você sabe aonde dói. Eu quero dizer para você que Deus quer curar isso na sua vida. E que Deus quer tratar isso. Porque Ele quer escrever uma história nova. E a história de José vai nos mostrar isso. O tempo não cura as feridas. A história de José vai mostrar isso para a gente. O tempo não cura, o tempo encobre e engana. Mas Deus cura. E é sobre isso que se trata a história de José. É justamente nesse contexto aí de uma família difícil.
justamente nesse contexto que José, então, ele tem uns sonhos, né? E José é famoso pelos seus sonhos. A gente não sabe em qual momento da história aconteceram esses sonhos, mas Deus dá para ele 2 sonhos. Claramente foi Deus que deu isso para ele. Eu vou resumir, não vou ler os textos, tá? José teve 2 sonhos. O primeiro, ele estava com seus irmãos no campo, colhendo trigo e fazendo os feixes, né? Aqueles montes de trigo. E de repente, o feixe de José se levanta e todos os outros se curvam diante dele. Esse é o sonho de José. Nesse contexto da família aí, que ele era o favorito e os irmãos já tinham raiva dele. E aí ele foi e contou para os irmãos o que ele sonhou. Com a túnica colorida dele lá. Depois ele teve outro sonho. Aí foi um pouco além. Ele sonhou que o sol, o pai, a lua, a mãe, e 11 estrelas, para não escapar ninguém dos irmãos. Foi Deus que deu esse sonho para ele, gente. O sol, a lua e as 11 estrelas estavam se curvando diante dele. E ele contou esse sonho para os irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que os irmãos odiaram ainda mais José. Eles já tinham raiva dele. Aí eles ficaram com mais raiva ainda. Mas esse moleque é muito folgado. Ainda ficar sonhando que a gente vai se ajoelhar diante dele. Mas o que está achando que ele é? 17 anos. Não dá para a gente julgar José aqui. Não dá para a gente dizer se ele foi ingênuo, se ele foi sincero. Ele só contou o que ele tinha sonhado, sem más intenções. Se ele quis realmente dar uma esnobada. Não dá para a gente saber, isso também não faz diferença. Mas o fato é, os irmãos ficaram com mais raiva dele. E aí tem mais uma lição aqui. Numa família desajustada, até aquilo que é para ser bênção se torna motivo de briga. Não vou perguntar, mas quem já brigou por causa de coisa da igreja? Ou o horário de vir para o culto, ou porque está atrasado, ou porque um gosta de uma coisa, ou porque o outro gosta de outra, ou porque o pastor falou uma coisa, um entendeu de um jeito, o outro entendeu do outro. Quando a família está desarrumada, até aquilo que é para ser bênção, vira motivo de briga. Foi o que aconteceu. José contou o sonho, era um sonho que vinha de Deus, e os irmãos ficaram com mais raiva ainda. O que os sonhos ensinam para a gente, e o que a gente precisa guardar nesse momento, tá? Nesse momento da história. Os sonhos de José, eles mostram 2 coisas para a gente. Primeiro, Deus estava trabalhando apesar de tudo, porque esses sonhos vieram de Deus. Segundo, de alguma forma e em algum momento, José de fato teria uma posição de importância diante da sua família. Os sonhos não explicavam nem como, nem quando, mas diziam que uma hora isso ia acontecer e os irmãos iam se curvar diante de José. Então, o que vale para a gente por enquanto é isso. Muito bem, essa é a primeira parte da história de José. Até aqui, está indo tudo bem. Tudo bem, os irmãos não gostavam dele, mas para ele tudo bem, eu vou ser o herdeiro, meu pai gosta de mim, está tudo certo. Até agora. Aí a partir dos sonhos, a coisa começa a mudar um pouco. E aí a gente vai descobrir que José enfrenta a sua primeira grande adversidade. Seu primeiro grande desafio. Ele tinha 17 anos ainda. E ele passou por uma lição muito, muito, muito dura. O pai dele falou assim: José, vai lá ver os seus irmãos, eles estão numa outra cidade. Vai lá ver se eles estão cuidando do rebanho e volta para me contar. Ele sabia que José era bom de contar dos irmãos, então ele falou: José, vai lá ver o que está acontecendo e me conta. E aí José foi lá, foi numa outra cidade distante e foi encontrar os seus irmãos. E agora que começa uma parte triste da história. Muito tensa, para dizer a verdade. Ele vai enfrentar seu primeiro desafio, sua primeira adversidade. E o que vai ficar claro para nós, e talvez seja a primeira lição da vida de José para nós, é que um coração ferido, ele sempre vai reagir.
Um coração ferido, uma hora vai reagir. E sempre vai ser na pior hora e do pior jeito. Um coração ferido, quando não é tratado, vai explodir e vai ser uma coisa feia. Então a lição de hoje é sobre o nosso coração. Por isso que eu falei das feridas que talvez você carregue com você. Deus não quer que a gente viva assim. A gente vai ver o que vai acontecer. Mas lembrem disso, um coração ferido sempre vai reagir. E sempre vai ser ruim. Então, o José está lá procurando seus irmãos, naquela outra cidade. E algumas coisas vão acontecer. Tudo aquilo que foi semeado na família, agora vai dar fruto. Todo aquele favoritismo, toda competição, toda inveja, todo ressentimento que foi semeado, agora vai dar fruto. Olha o que a história conta. José estava lá, indo chegar onde estavam seus irmãos, né? E os irmãos viram de longe. E antes que José chegasse, planejaram matá-lo. Planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Eles estavam vendo de longe, né? E lá vem o sonhador. Vamos matar. Fim de papo. Agora é a nossa chance. O pai não está aqui, agora é a nossa hora. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. E olha só, veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só, gente, como a amargura a gente não consegue esconder. Um coração amargurado a gente não engana, uma hora o veneno escorre. Aquele ditado, né, que a gente fala, cuidado para não morder a língua, para não morrer, é de situações assim. Eles estavam chateados porque o pai gostava mais de José. Eles estavam chateados porque o pai deixava claro. Eles tinham inveja. E eles estavam ainda mais irritados por causa da capa de José. Eles estavam ainda mais irritados por causa dos sonhos de José. E eles não cuidaram disso, não trataram do seu coração. E a primeira chance que eles tiveram, a amargura nasceu. A aula de hoje, de manhã, foi sobre amargura. Deus está querendo falar com a gente. Nesses anos de ministério, de pastor, a gente encontra, talvez o maior caso, seja de amargura. Quantas coisas mal resolvidas. Quantas feridas. E as pessoas estão vivendo vidas miseráveis por causa da amargura. E onde tem um coração amargurado, é o primeiro passo para a vingança. Primeiro a gente deixa o coração ficar azedo. Depois a gente fica igual aos irmãos. Na primeira chance, eu dou o que ele merece. Olha o que a história conta aqui. Chegando José, os seus irmãos... Coitado do José, né? Foi lá só visitar eles. A hora que ele chegou, seus irmãos lhe arrancaram a túnica, que eles odiavam aquela túnica. Agarraram, jogaram no poço. Ainda bem que o poço estava vazio e sem água. Mas vocês imaginam o susto de José e o trauma, digamos assim? Ele foi lá encontrar os seus irmãos e de repente, violência, brutalidade. Arrancaram a túnica, pegaram José, jogaram no poço e ele... Calma, gente, o que está acontecendo? A vingança é assim. Essa é a lição desses 2 versículos. A vingança é assim. O que é a vingança? A vingança, olha só, a vingança é um ataque direto. Ou contra uma pessoa, ou contra o que ela representa. Vou repetir. A vingança, ela é um ataque contra uma pessoa ou contra o que ela representa. Aqui no caso ficou claro isso. Eles atacaram José,
mas eles atacaram também a túnica. Eles tiraram a túnica e eles falaram dos sonhos. Esse sonhador, os sonhos de José estavam machucando eles. A razão da amargura, eles atacaram os sonhos, a túnica e José. Às vezes, alguém não pode se vingar diretamente contra o outro. Às vezes você não pode atacar a pessoa. E aí você ataca o que ela representa. Você ataca as coisas dela. Você ataca a sua honra. Você ataca a sua família. Isso é vingança. Estou falando alguma coisa de outro mundo aqui, gente? Um coração ferido sempre vai reagir. Não pode deixar ficar amargurado, porque a amargura é o primeiro passo da vingança, e a vingança é uma coisa horrorosa. A gente sempre, talvez a pessoa só saiba o começo, mas ela nunca sabe onde a vingança vai terminar. E o preço é sempre mais alto do que ela está disposta a pagar. O prejuízo é sempre maior. Por isso que Deus diz para mim e diz para você: não se vingue. Não se vingue. Não é seu papel se vingar de ninguém. Pelo contrário, Deus diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Retribua o mal com o bem. É isso que Deus diz, e não a vingança. O que mais? Jogaram José no poço, e aí eles se assentaram para comer. E ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, eram vendedores, né? Que eles levariam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, olha a conversa aqui, olha o naipe da conversa. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e lhe escondermos o sangue? Vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo. A gente ganha muito mais. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Claro, estava todo mundo com raiva. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Essa cena é terrível. Deixa eu voltar aqui. Ao se assentarem para comer, isso aqui é apavorante, é assustador. Eles pegaram o irmão, devem ter batido no irmão, tiraram a roupa dele, jogaram no poço e agora sentaram para comer. Mais adiante no capítulo 42, no versículo 21, que a gente vai abordar daqui a alguns domingos, eles disseram que enquanto eles estavam ali sentados para comer, José estava gritando no poço, pedindo socorro. Ele era irmão deles, gente, não era uma pessoa estranha, era irmão da mesma casa, no poço pedindo socorro e eles sentados comendo. Não é assustador? A capacidade do homem de endurecer o seu coração e de ser insensível. Imagina, José gritando: gente, o que está acontecendo? Socorro, me ajuda, o que vocês estão fazendo? Me tira daqui. E eles lá, passa o sal, dá, tal, comendo. E José gritando, pedindo socorro. Eita, eu não gosto dessa cena, é ruim. Mas ela nos leva a um outro ponto de identificação aqui, com a história de José. Que é como tanta gente tem levado a vida adiante, com tantas vozes gritando na sua consciência. Eles estavam ali, José estava gritando e eles não estavam nem aí. Pode gritar, José, deixa a vida correr. E eu tenho visto, gente, tanta gente que vai levando a vida adiante,
um dia depois do outro, um mês depois do outro, anos. E as vozes na consciência estão gritando. O José está lá gritando. E sabe o que a gente faz? Endurece o coração. Difícil. No Novo Testamento diz que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados. O que é isso? Desafeiçoados são pessoas insensíveis, que não se afetam mais com nada. O outro pode gritar à vontade, você não está nem aí. A pessoa da sua casa que você feriu está gritando no relacionamento. O amigo que você feriu está gritando na consciência. Aquela coisa errada que você fez está gritando na consciência. E tanta gente sentado, comendo, tocando a vida adiante. Eu fico assustado com isso. Com o nosso risco de endurecer o coração. Quantas e quantas vezes a gente faz isso? Eu queria ler um texto de Provérbios que diz assim: como é feliz o homem constante do temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Sabe qual é o caminho da desgraça? É o caminho do coração duro. Quer endurecer o coração? Não, deixa que eu me garanto, estou nem aí para ninguém. Faça isso e siga adiante no caminho da desgraça. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O coração duro é o caminho da desgraça. Meu querido, eu preciso te perguntar isso. O que é que você tem feito diante de Deus? Não diante de mim, não diante das pessoas, mas diante de Deus. O que é que você tem feito com as vozes que estão gritando na sua consciência? Eu sei que elas existem. Eu espero em nome de Jesus que você não endureça seu coração. Porque eu não quero que você ande no caminho da desgraça. Eu quero que você ande no caminho da bênção do Senhor. Se tem alguma voz gritando aí, eu orei a semana inteira para que elas gritassem mais alto ainda. Porque é assim que Deus trata as nossas feridas. O último fruto dessa colheita terrível aí na vida de José e dos seus irmãos foi a que trouxe maior consequência na vida dos irmãos. E a mais terrível. Olha essa história, o final da história. Eles mataram um bode, tudo assim, né? Tudo planejado, que coisa horrorosa. Eles mataram um bode, mergulharam no sangue, o quê? A túnica, a raiva que eles tinham dessa túnica e tudo que ela representava. Molharam no sangue e mandaram para o pai. Nem levaram, eles mandaram para o pai. Com esse recado. Achamos isso. Olha aí, vê se é a túnica do seu filho que você ama tanto. Não está, eles deviam ter pensado isso. E aí o pai, já velhinho, pegou a roupa manchada de sangue, reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Morreu. Um animal deve ter matado. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, que era o sinal de luto e de pranto, de tristeza. Vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias pelo seu filho. Aí, olha a mentira desgraçada aqui. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, dizendo: não, e aí, mas ele se recusou a ser consolado, e dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Ufa, não é fácil esse capítulo, gente. É triste. Mas vem nos outros domingos porque vai ficar um pouco pior. Depois vai melhorar. Mas essa última parte da história é terrível.
Se a parte do José no poço gritando e eles comendo era ruim, essa aqui é pior ainda. E aqui a gente aprende uma lição sobre a mentira. Porque, gente, olha que mentira. Cara de pau é pouco. É uma mentira sórdida, uma mentira cruel, cheia de maldade, assim com requintes de crueldade, porque eles usaram justamente aquilo que o pai mais tinha expressado o amor pelo filho, eles usaram para machucar o pai. Eita, coisa terrível. Imagina você pegar uma coisa que representa muito para alguém e usar aquilo para uma mentira escancarada dessa. Mas esses irmãos, eles pagaram um preço caro por causa disso. Porque a mentira tem um preço. A gente olha para eles e fala assim, eita, esse pessoal aqui tem razão, eles tinham uma fama mesmo, não valiam nada. Mas esse é o potencial do ser humano. Ninguém é diferente deles no seu potencial. Talvez a gente não esteja assim, nesse nível, né? Mas o potencial de todo ser humano é esse. Em 1995, estava lendo um livro sobre isso, e ele conta essa história. Nos Estados Unidos, uma mulher saiu pedindo socorro que os 2 filhos dela tinham sido raptados. 2 filhos pequenos. 1995, Susan Smith, o nome dela. Aqui comigo, pessoal. Deixa eu ir para o lado de cá. E aí foi aquela comoção nacional. Televisão, FBI, todo mundo procurando os filhos, investigando, correndo atrás. O que será que aconteceu com esses meninos? E a mulher, socorro, meus filhos sumiram, foram raptados, me ajudem. Aí a polícia foi, descobriu que ela tinha matado seus 2 filhos afogados em casa na banheira. E ela, diante de todo o país, pedindo socorro, porque os filhos tinham sido raptados. Esse é o potencial do ser humano. 4.000 anos atrás, se não me engano, se não erro a data, 1995 e hoje. A mentira tem um preço. Eu fico imaginando esses irmãos, todos os dias em casa. Vai tomar café, o pai está lá triste. E eles sabendo que o pai está triste por uma mentira que eles contaram. E aí imagina como era a família, né? Os encontros, as refeições, todo mundo sabe que é mentira, sabe que o pai está triste à toa, e ninguém fala nada. Ó, não fala que ele não pode saber. Não lembro. Imagina o peso, todos os dias. E a gente vai ver que isso durou pelo menos quase 15 anos. Todos os dias sustentando uma mentira sem vergonha. Sem estar nem aí com o sofrimento do pai. Na sua casa tem coisas que não pode falar? Não fala disso. Apaga a mensagem. Não sei. Mas eu tenho visto aqui mais um ponto de identificação. O último, antes das aplicações. Tenho visto gente vivendo vidas totalmente presas pela mentira. Uma vida de aparência. Por fora está tudo bem. Nem sempre também por fora está tudo bem. Mas por fora tudo bem. E por dentro está tudo desmoronando. Sabe como chama isso? Mentira. Gente que sustenta uma vida que não existe. Uma vida irreal. Não pede socorro. Não pede ajuda. Não admite as falhas. Não se abre. Uma vida de mentira. Eu fico pensando o dia que a alegria das redes sociais forem transportadas para a vida real, o mundo vai ser um paraíso.
Não estou dizendo que é errado você postar fotos de coisas legais e momentos alegres. Mas cuidado para não viver uma vida de aparências. E eu tenho visto de fato gente preso pela mentira. E era o caso dos irmãos. Eles estavam presos por aquela mentira. E aí eu quero lembrar o que Jesus diz. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Deus não deseja que ninguém fique preso pelo passado, seja por causa de feridas, seja por causa de mentira, seja por causa de mágoa. Ele quer que a gente ande para frente. Só que para isso, meu querido, a gente precisa colocar a mão nas feridas. E a gente precisa trazer para a luz aquilo que está oculto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Quero fazer algumas aplicações aqui. São 4 aplicações. A primeira delas é que um pecado não tratado na vida dos pais poderá trazer consequências terríveis na vida dos filhos. Um pecado não tratado diante de Deus na vida dos pais vai trazer consequências na vida dos filhos. Não estou dizendo aqui, não estou ensinando maldição hereditária. Eu não acredito nisso. Eu acredito no poder do exemplo. Eu acredito no poder do mau exemplo. Eu acredito no poder do bom exemplo. Eu acredito que aquilo que é semeado, uma hora frutifica. Sabe por quê? Olha aqui. Sabe quem foi Jacó? O pai de José e o pai desses 11 irmãos? Jacó era o maior mentiroso que existia. Jacó enganou o seu pai, Isaac. Jacó enganou o seu irmão. Jacó enganou o seu sogro. E agora o que os filhos estão fazendo? A mesma coisa. Olha, eu sou pai e me dá um calafrio pensar nisso. Eu quero dizer para vocês que são pais, ou para vocês que têm pessoas sob a sua responsabilidade, o que é que você está semeando? O que é que você está semeando? Uma hora isso vai frutificar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para deixar claro que isso é verdade, eu gosto muito dessa história e já usei outras 2 vezes. Está ruim de ler, mas vou tentar explicar aqui. Fizeram uma pesquisa com 2 homens, um ateu e um pastor. O ateu era esse homem aqui, Max Jukes. E na descendência dele, foram encontrados esse tipo de gente. Indigentes, criminosos, assassinos, alcoólatras, prostitutas. Diz que metade das mulheres descendentes desse homem viraram prostitutas. E eles custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos 1 bilhão ou 1.250.000 dólares. Um desastre para o Estado, um desastre para a sociedade. Uma semeadura ruim vai trazer um fruto ruim. O pastor Jonathan Edwards, um homem de Deus, casou com uma mulher de Deus, semeou coisas boas na sua vida. Os seus descendentes foram encontrados reitores de universidade, professores universitários, senadores, juízes, advogados, médicos, oficiais militares, missionários, pastores, escritores, governadores, diplomatas e até um vice-presidente dos Estados Unidos. E essa descendência toda não custou nem 1 centavo aos cofres públicos. Foram uma bênção por onde passaram. O que é que nós estamos preparando para as próximas gerações? Que responsabilidade. Quando eu penso nos meus pecados,
Eu não quero de jeito nenhum que meus filhos lutem com as mesmas coisas. Mas eu preciso lidar com isso, para eu não semear na vida deles algo ruim. Você também. Segunda aplicação, o ambiente familiar é responsabilidade dos pais. Sobretudo quando os filhos ainda são pequenos. Um parêntese. Ninguém, depois de adulto, pode dizer, eu sou assim por causa da minha família. Não, você é assim porque você é assim mesmo. Você está escolhendo ser assim. A sua família pode ter influenciado, mas a culpa é sempre cada um é responsável por si mesmo e cada um dará contas da sua vida a Deus. Mas o que eu estou querendo lembrar aqui é que o ambiente familiar é responsabilidade dos pais. Não é da escola, não é do governo, não é da igreja, é dos pais. Terceira aplicação. Por mais doloroso que seja, meus queridos, as feridas do coração precisam ser tratadas. Elas precisam ser tratadas antes que seja tarde. Não deixe a amargura chegar na vingança. Não deixe a vingança se tornar num coração endurecido. E não deixe se aprisionar por uma vida de mentiras. Mas tem que tratar as feridas do coração. Meu querido, se eu pudesse repetir isso a noite inteira, eu faria. Precisa tratar as feridas do coração. Não finja que está tudo bem quando não está. Por favor, em nome de Jesus, não finja que está tudo bem quando não estiver. E eu creio que essa igreja vai ser um lugar de cura. Vai ser um lugar de restauração. Vai ser um lugar de recomeços, de novas histórias. É para isso que a igreja serve. Jesus disse, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Mas se a gente finge que está tudo bem, você vai no médico, paga o plano de saúde, chega lá, o médico fala, está tudo bem? Está tudo bem. Está sentindo nada? Não. O que você está fazendo aqui então? Vai embora. A igreja tem que ser um lugar que a gente tenha liberdade. Deus detesta a hipocrisia. Estava conversando com o João sobre um texto muito forte de Malaquias, que Deus diz assim, gente, se for para ficar fazendo teatro, fecha a porta e vai todo mundo embora. Então, meu irmão, se você tem uma ferida no coração, nós queremos te ajudar a tratar isso. Pela palavra, pelo Espírito Santo. Não leve adiante, porque um coração ferido, uma hora vai reagir e vai ser muito ruim. A última aplicação, o pessoal pode subir? A mais bonita de todas. Dependa e confie na graça de Deus. Aleluia. Sabe? Apesar dessa confusão que era a vida de Jacó e de José, Deus não abandonou Jacó, o pai. E Deus não abandonou José. A gente vai ver isso na semana que vem. Por isso que eu quis terminar com uma nota positiva. Dependa e confie na graça de Deus. Não importa a sua história. Não importa se o seu mundo hoje está desmoronando. E talvez esteja. Talvez esteja. Deus conhece o que você tem vivido. Apesar de toda a confusão que seja a sua casa. Apesar de você ter talvez tido uma história complicada. Eu quero lembrar o que a Bíblia diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, tem pecado, a graça vem muito mais. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, dependa e confie da graça de Deus. Amém? Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos e você ser bem sincero com Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabe mesmo o que você está passando. Ele sabe o que você sente. Então não tenta enrolar Deus não, por favor. Converse com Ele. Fala assim, Deus, eu preciso tratar essas coisas.
Eu preciso recomeçar. Eu preciso resolver coisas na minha vida. Me ajuda, Deus. Me ajuda porque eu não sei nem por onde começar. Amém, Deus. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe os nossos desafios em todas as áreas. E nesse momento nós nos rendemos ao Senhor. E eu peço por aqueles que de uma maneira mais clara têm pedido socorro ao Senhor, para que haja de fato um novo amanhã, uma nova história, um recomeço. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. E que nós possamos aprender a depender e confiar da graça do Senhor. A graça que é maior do que qualquer ferida. A graça que é maior do que qualquer pecado. Mas que o Senhor nos ensine a caminhar direito. E como nós cantamos, Jesus, eis-nos aqui. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam presentes e poderosos na nossa vida, todos os dias. Amém. Amém.